E olha só, pessoas acima dos 60 anos já têm há muito tempo prioridade em relação ao restante da população, seja em filas para atendimento, assento em lugares públicos e privados. Mas uma lei recente estabelece que os idosos acima dos 80 anos vão ter ainda mais prioridade perante os demais. Quem nos explica isso é o professor Dr. Hélio Gustavo Alves. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Um grande prazer estar aqui. Prazer é nosso para falar dessa população que a gente sabe, hoje ser idoso no Brasil tem que enfrentar aí muitas vezes a falta de respeito. A lei veio para ajudar, né, doutor? Exatamente. Você sabe que a lei, é muito interessante esse tema, porque a lei ela vem para regular algo que está desregulado. Sabia que na Europa não existe essa lei? Não precisa? Não precisa. Então, como lá não tem essa necessidade, o idoso, a legislação lá funciona, tudo funciona, não existe uma legislação para a proteção do idoso. Enquanto no Brasil, como está tudo desregulado, precisa fazer uma lei para regular o que está desregulado. Perfeito. Né? Olha que interessante isso. Aí nasceu o Estatuto do Idoso, em que regulou quem é considerado idoso no Brasil. É aquele que tem mais de 60 anos. Essa lei andou muito bem. Eu, inclusive, fiz um trabalho, na época do SESC me convidou, para fazer um grupo de estudo com os idosos para verificar a eficácia desse Estatuto do Idoso. E eu fiquei sabendo de um dado muito importante das minhas pesquisas, que é o maior índice de morte de idosos é no transporte público. Quando o ônibus vai sair, ou o idoso cai do ônibus, ou ele cai dentro do ônibus batendo a cabeça. E o maior aí, índice de morte, como portanto, já é mais sensível. é sensível, o transporte não espera o idoso sentar e tal, ele cai. Olha que interessante esse dado, né? Interessante e triste, né, doutor Hélio? Triste, triste. Agora, essa lei que está valendo aí desde o dia 12 de julho, né? Julho, isso, 12 de julho. Então, aí pouco mais de um mês, um mês e pouquinho. já valendo para aqueles que têm, tá ali ó, na tela o número da lei, doutor, que eu não tinha anotado. 13.466, exatamente. Aqueles que têm 80 anos, então, passam a ter prioridade em relação aos que têm menos. Mais prioridades. Mais prioridades, né? Então, olha que interessante. O Estatuto do Idoso, Estatuto, conceitualmente, eu que sou um técnico estudioso do direito, a lei, a nomenclatura está errada, porque há uma diferença muito grande entre o idoso e o velho. A velhice não tem idade. Pode ser uma pessoa com 50 anos, 55 anos, de repente ela esteja mais velha do que uma pessoa de 80 anos. A velhice é relativo. Agora, o legislador quis trazer o critério idoso, idade. Nós temos que, não dá para generalizar, então vamos trazer um critério idade. Trouxe 60 anos. Aí agora o legislador normativo, nesse mês, falou, olha, nós temos as pessoas idosas e as mais idosas, que é acima de 80 anos. Basicamente, são dois direitos que beneficiaram mais esses idosos de acima de 80 anos, que são nos processos judiciais. Então, nos processos judiciais, os idosos terão prioridades dos 60 anos. Entendi. Então, até para fazer entender aqui, a questão é, os acima de 60 têm todos os mesmos direitos, mas não é em todos os casos que o acima de 80 anos tem direito em relação aos demais. Exatamente. São, então, em quais situações que ele tem direito? Questão nos judicial? processos e na saúde. Ah, certo. Na saúde. Olha, por exemplo, você sabe que eu sou especialista em direito previdenciário. Sim. Então, como eu atuo em direito previdenciário, a gente ia buscar uma prioridade no Poder Judiciário para a aposentadoria. O Poder Judiciário dava uma resposta, olha, todos que estão aqui, a maioria são idosos, então como que eu vou trazer um critério? A gente sempre levava algo relacionado à saúde, ó, ele é idoso, está enfermo, próximo de morrer, merece prioridade. Agora não, você vai alegar o seguinte, olha, ele tem 80 anos, tem prioridade daqueles dos 60 anos. Então, acima de 80 anos, como está mais próximo da morte, vamos dizer assim, certo, né? Ele vai ter uma prioridade maior. Não é que o de 60 anos também não tem prioridade. Sim. Tem também. Quem tem 60 anos também tem a prioridade. Basta levar a prioridade da idade e a prioridade da enfermidade. O juiz vai considerar esses dados e julgar com prioridade o seu processo. E outra questão é da saúde, né? Sim, claro, porque também na mesma questão. Exatamente. Pode morrer antes. Mas isso é tão relativo, né, doutora? Às vezes a doença de um é mais grave. Exatamente isso. Ah, meu Deus, é de dar dó. Inclusive, se a saúde funcionasse, não teríamos esse problema. Teria essa necessidade, exatamente. Inclusive, a senadora Regina Souza, que é a relatora desse projeto, ela alegou isso justamente, né? Já que a preferência para essas pessoas, para os octogenários, porque não adianta atender
o direito depois que a pessoa morre. Exatamente. Né? Então, aí, a intenção é justamente atender ainda em vida esses pedidos, e é nesse sentido, então, que eles têm mais direito. Exatamente. Eu fiz uma pesquisa agora, até por causa da reforma previdenciária, eu fiz no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. A maioria da população do estado de São Paulo morre antes dos 65 anos de idade. Ou seja? A maioria, 80%. Então, muitos, se aguardar mais do que 65 anos, não vão se aposentar, não vão ter direito à saúde. Então, foi de fundamental importância esse projeto da senadora. Sem dúvida. Quais as perguntas mais recorrentes que você ouve, doutor, nesse sentido, principalmente em relação a essa nova lei? As perguntas mais frequentes são aqueles que estão entre 60 a 80 anos. Ou seja, eu sou idoso ou não sou idoso pela lei? É idoso, tem prioridade, tem todas as benesses que a lei trouxe do transporte, a lei da violência contra o idoso. Ele continua sendo idoso, só que o de 80 anos vai ter prioridades um pouco melhores e mais ágeis do que aqueles de 60 a 80 anos. Essa é a maior pergunta, a mais frequente. Claro, porque eles acham que estão desassistidos, Exatamente. né? O que não é verdade. Exatamente. E, doutor, como que a pessoa que tem mais de 80 anos pode garantir que o seu direito, então, vai ser atendido em detrimento desses demais? Exatamente. Em São Paulo, tem as delegacias do idoso, né? Então, eu não sei se aqui em Blumenau tem a delegacia do idoso, né? Se não tem, é uma pauta aí para o prefeito trazer a delegacia do idoso, porque há essa necessidade. Então, o idoso que procura um hospital e não é atendido com prioridade, tem que fazer um boletim de ocorrência na Polícia Militar e entrar com uma ação judicial contra aquele hospital. E no Poder Judiciário, o juiz não tem como adivinhar ali com a demanda que tem quem tem mais do que 80 anos. Então, basta o advogado comunicar no processo que o cliente dele tem mais de 80 anos e vai obter a prioridade dentro do processo. Perfeito. Eu conversei aqui com o doutor Hélio Gustavo Alves, mestre e doutor em Direito Previdenciário, trazendo todas essas informações para o nosso público também ficar ligadinho. Doutor, obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço. Vamos fazer mais uma conversa aqui, né? Vamos sim. Valeu. E assim a gente encerra o nosso Ver Mais de hoje, mas amanhã, sexta-feira, a gente tá aqui junto para começar o nosso fim de semana e você já sabe, estou esperando você. Até lá.